Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje começando com um pequeno atraso por conta de problemas técnicos, nossa internet acaba de retornar. Glórias a Deus por isto. E para darmos início ao culto desta noite, nós começaremos cantando o hino 201 do nosso cantor cristão. Os irmãos aqui no santuário, os que estão em casa, os que estão em trânsito, fazendo desse espaço, aonde cada um de vocês se encontra, também como uma extensão aqui do santuário, tomando parte conosco também do culto, e não apenas sendo assistente, assistindo o culto desta noite, mas participando conosco como se estivessem aqui também no santuário. Cantemos o hino de número 201 do nosso cantor cristão. Rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro me fez entender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus, importa renascer. Vós filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor, e que o Senhor nunca cessa em dizer que importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver como os seus, vez a palavra de Cristo atender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Se amados no céu desejais encontrar, leveis vossas culpas a Deus confessar, na ordem de Cristo com fé acolher, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Por isso que de vez em quando é bom cantar hinos clássicos, porque eles acabam sendo hinos inéditos para uma grande parte da geração de hoje. Quem gosta de cânticos novos, hinos novos, então aí está uma maneira de renovar o repertório com aquilo que é clássico. Graças a Deus por isto. Nós vamos orar neste momento e eu quero pedir a nossa diaconisa, irmã Marluce, que esteja aqui ao microfone, agradecendo ao Senhor em primeiro lugar e pedindo a bênção dele para todos que estão agora participando deste culto conosco, pela palavra que há de ser a nossa reflexão nesta noite, que tem a ver com o hino que nós acabamos de cantar, tem a ver com renascer. E também, desde já, os irmãos, os amigos que estão em casa participando conosco, deixem seus pedidos de oração, também compartilhando este culto que agora está tomando parte conosco, levando isso para outras pessoas também. Oremos e depois o Ministério de Louvor prossegue trazendo para nós mais ministração de outros cânticos. Oremos. Amado e eterno Deus, te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa. Muito obrigada, Deus, porque
É um privilégio para nós, Senhor, estarmos aqui louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, porque só Tu és digno de toda honra, de todo louvor. Obrigado, Senhor, pelas vidas que aqui estão tomando parte nesse culto. Muito obrigado, Deus, porque eles têm feito o propósito de vir, Senhor, Te adorar aos domingos, às quarta-feiras. E isso é motivo, Deus, de estarmos agradecendo ao Senhor. Também, ó Deus, queremos Te agradecer por aqueles que participam conosco, tomando parte, ó Deus, neste culto. Muito obrigada, Deus, por estas vidas. Que o Senhor possa, Deus, estar abençoando-os grandemente, ó Deus. Fica conosco, abençoa o nosso culto, abençoa a palavra que o pastor trará, que venha de encontro aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado de uma maneira grandiosa, Deus. E isso é motivos, ó Deus, para sermos gratos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta noite maravilhosa, por esse privilégio que temos de vir adorar o Teu Filho amado, que é Jesus. Obrigada por tudo. No nome santo, grandioso de Jesus. Amém. No último cântico ministrado agora aqui pelo Ministério de Louvor, teremos a oportunidade para a entrega dos dízimos e ofertas. Quem está em casa também se sentiu o desejo de colaborar conosco, aí temos na página da igreja, neste vídeo, os dados bancários, para que assim, quem sentiu o desejo, contribuir com o nosso ministério. Nós estamos também na campanha para a colocação da cobertura da telha metálica na última laje. Os irmãos da nossa igreja têm um compromisso mensal, não só por conta dessa cobertura, mas por conta de toda a obra, que tem que dar continuidade no acabamento após a cobertura da telha metálica. E assim então, quem sentiu o desejo, fique à vontade e nós agradecemos desde já. Amém. Como é bom estarmos aqui neste templo, juntos com os nossos irmãos, adorando ao Senhor, prestando este culto ao nosso Deus. Ó Pai, que o Senhor possa estar recebendo o nosso culto, a nossa adoração, nosso louvor. E nós vamos continuar adorando ao Senhor. E agora com o cântico Jesus em Tua Presença. Reunimos-nos aqui. Vamos louvar ao Senhor. Você que está em casa, cante conosco. Louve ao Senhor juntamente. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glórias a Jesus, ao nosso Deus, né? Seja dada honra, glórias e louvores, que só Ele é digno de receber. Nós ainda adoraremos ao Senhor com o cântico agora, perto quero estar. Que os irmãos também possam estar aí cantando, meditando neste louvor, nesta letra, que fala muito aos nossos corações. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Quero estar perto, quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, comparado ao que ganhei. Não sou apenas
felizes, ó Pai. E mais maravilhoso ainda, ó Pai, como devemos proceder, ó Deus, na Tua presença para Te agradar, para, ó Deus, assim sermos aprovados pelo Senhor, Pai, e podermos entrar no céu, Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, nesta noite, que o Senhor venha usar o Teu servo, Pastor Josué, na entrega da Tua palavra, que a Tua palavra possa achar lugar em cada coração, Senhor. Ó Deus, ser com aquelas vidas que estão acompanhando este culto agora, meu Pai. Ó Deus, fale profundamente aos seus corações. Ó Espírito Santo, ministra a Tua palavra, ó Deus. Que a Tua palavra possa encontrar lugar em cada vida, que haja transformação, que haja quebrantamento, que haja salvação, meu Pai. Ó Deus, muito obrigada por essa oportunidade, porque neste tempo, ó Deus, nós podemos alcançar não só os que estão aqui fisicamente, Senhor, mas podemos alcançar aqueles que estão tão longe de nós, ó Pai. Muito obrigada, ó Deus, por este recurso. Continue abençoando, Pai, a Tua igreja espalhada sobre a face da terra. E que dia após dia, Senhor, até quando o Senhor quiser, a Tua palavra possa estar sendo levada aonde quer que ela precise, ó Deus, onde quer que haja alguém precisando de ouvir a Tua palavra, Senhor, que ali a Tua palavra chegue, Pai, que haja libertação, que haja salvação de vida. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós pedimos estas bênçãos ao Senhor e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E para nossa reflexão nesta noite, a leitura bíblica encontra-se no Evangelho de João, uma passagem bem conhecida, que é o capítulo 3, o encontro de Nicodemos com Jesus Cristo, e Jesus o instruindo sobre o novo nascimento, e nós faremos a leitura até o versículo 7, João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Os irmãos, os amigos, aqui no santuário, os que estão também agora em tempo real, à distância, podem nos acompanhar nesta leitura. Se você tiver a sua própria Bíblia, se quiser abri-la e acompanhar conosco na leitura, é no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo é a nossa ênfase do culto hoje à noite aqui na Igreja Batista de Nova Brasília. Nós vivemos um tempo em que temos visto pelas reportagens
milhares de imigrantes, pessoas saindo de países que estão em guerra, grupos étnicos fugindo de perseguições ou por questões políticas ou religiosas, e nós temos acompanhado isso não só na Europa, mas também em várias outras partes do mundo. Pessoas querendo entrar em outros países para fugirem de alguma situação difícil ou por quererem recomeçar a sua vida com uma outra realidade. Especialmente aqui na América Latina, onde também é conhecido como América do Sul, onde o Brasil está inserido, quantas pessoas têm tentado entrar nos Estados Unidos? E a polêmica lá da muralha, na divisa dos Estados Unidos com o México, porque o México está na rota de quem deseja entrar nos Estados Unidos. Mas todos vão de convir conosco uma realidade. A principal, a primeira e a forma mais natural de alguém ser cidadão de um país é através do nascimento. Nada melhor. Uns têm tentado conseguir um certificado de cidadania, outros têm tentado dupla nacionalidade, outros têm procurado fazer de tudo para conseguir com isso se tornar cidadão de um outro país. Algum tempo atrás nós vimos o caso de um africano lá na Grã-Bretanha, que vivia lá clandestinamente, e naquele momento, quando ele passava em uma das ruas de uma das cidades, uma criança estava pendurada numa janela, prestes a cair. E as pessoas olhavam atônitas para aquela cena, e alguém telefonou para o corpo de bombeiro, mas aquela preocupação de que de repente não haveria tempo daquela criança ser socorrida. E um africano rapidamente subiu de uma janela para outra, de uma varanda para outra, em pouquíssimos segundos ele alcançou aquela criança e salvou aquela criança de uma fatalidade. E aí aquele cidadão africano que estava naquele país clandestinamente, era um invisível, entre aspas, um anônimo, ganhou a manchete do mundo inteiro e foi premiado com uma certidão de cidadania e ainda ganhou um emprego no corpo de bombeiro. Estava lá clandestinamente, mas acabou sendo prestigiado como funcionário do corpo de bombeiro. Está tranquilo para o resto da vida, pelo menos assim queremos crer, ele e a sua família. Mas quantos não tiveram esta mesma oportunidade? Então a melhor maneira e a principal forma, e a primeira de todas, para alguém se tornar cidadão de um país, não tem outra maneira, é através do nascimento. E foi isso que Jesus quis dizer a Nicodemos, para que ele pudesse ser, entre aspas, naturalizado, para que ele pudesse receber o certificado de cidadão do reino de Deus. Ele precisava nascer dentro deste reino, ele precisava nascer de novo. Não há outra maneira para qualquer pessoa, mas era isso que Jesus estava dizendo naquele momento, especialmente para Nicodemos. Nicodemos só tem uma maneira de se tornar cidadão do reino de Deus, é nascer de novo. Nascer de novo. Então nós vimos aí pelos versículos 4 e 5, que no reino de Deus, ninguém entra pelo nascimento humano natural. Jesus falou para Nicodemos, o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do sangue é do sangue. Mas para nascer no reino de Deus, é preciso nascer pela água e pelo Espírito Santo de Deus. Não há outra maneira. Ninguém tem como ser cidadão no reino de Deus
através do nascimento humano e natural. Ninguém entra no reino de Deus só porque nasceu numa família religiosa. Por mais religiosa que a família seja, por mais dedicada que a família seja, por mais devota que a família seja, é bom que se lembre que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Não existe nenhum trecho na Bíblia que fale que filhos de pessoas tementes a Deus são netas de Deus ou netos de Deus. Não tem nenhum trecho na Bíblia que diz que quem é filho de crente também é crente. Não tem nenhum trecho na Bíblia que diz que quem é filho de convertido também é convertido. Quem faz parte de uma família devota, dedicada, consagrada a Deus, também vai ser da mesma forma. Não tem nenhum trecho. A Bíblia diz que o filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. No outro sentido também, o mesmo princípio se aplica. A salvação do pai não vai salvar o filho. A salvação do filho não vai salvar o pai. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Então, quem é filho de pessoas tementes a Deus, não significa que tem o mesmo direito. Tem direito à herança aqui na terra. Se tiver alguma coisa para receber dos pais como herança. Mas ninguém recebe como herança o direito de entrar no reino de Deus, porque é filho de alguém que teme a Deus. Então, não há como entrar no reino de Deus pelo nascimento humano natural. Ninguém é salvo por conta da sua linhagem. E esse era o pensamento errado de Nicodemos. E agora lembrando aqui, também esse foi o pensamento errado dos fariseus, quando João Batista estava lá batizando os arrependidos. Então, alguns líderes dos judeus foram lá querendo o direito ao batismo, porque eles apresentaram como argumento: nós somos filhos também de Abraão, nós temos como pai Abraão. E o que eles ouviram de João Batista? Ouviram sim? João Batista aprovou aquela profissão de fé, com aquele argumento, que eles também teriam direito ao batismo? Não, nós queremos ser batizados também, afinal de contas, nós somos também filhos de Abraão, nós também pertencemos a estes que estão sendo batizados agora por você, então por que também não nós? E ouviram de João Batista: raça de víboras, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ninguém tem o direito de ser batizado porque o pai foi batizado, porque o primo foi batizado, porque o irmão foi batizado, por fazer parte dessa igreja ou daquela religião. Não existe respaldo bíblico para isso. Muitos ainda acham que serão salvos só por conta da sua linhagem religiosa. O meu pai fazia parte dessa religião, e meu pai fazia parte dessa religião porque o pai dele também fazia parte dessa religião, então também automaticamente já nasci entendendo que faço parte dessa religião ou dessa igreja, porque assim é a linhagem da nossa família. De maneira alguma, não é só porque a pessoa vem de uma família religiosamente praticante que isso dá o direito dela dizer que ela faz parte do reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 3, versículos 8 a 10, nós vimos, portanto, assim, a palavra de João Batista: e não presumais de vós mesmos dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O reino de Deus é espiritual. E não há outra maneira de entrar no reino espiritual a não ser nascendo espiritualmente. Você já nasceu espiritualmente? Você tem certeza do seu nascimento espiritual?
Você já parou para pensar que de repente você está fazendo parte da igreja e às vezes até frequentando, e às vezes até também tem um certificado de batismo. Eu, por exemplo, fui nascido e criado no Evangelho. Fui nascido e criado na Igreja Batista. Meus pais, especialmente o meu pai, quando nasceu também os pais dele já eram evangélicos na Igreja Batista. Mas uma coisa que eu aprendi com o meu próprio pai e também com a minha mãe, mas especialmente o meu pai, porque foi o meu mentor nesse sentido, quando eu falei para ele que eu gostaria de ser batizado, e ele me perguntou: por que você quer ser batizado? Eu lembro debruçado no braço da poltrona, ele sentado na poltrona e disse: papai, eu quero ser batizado. Batizado na Igreja Batista de Coroa, em Campos, Rio de Janeiro. Na época, pastor Antônio Coelho Varela, um bandeirante que já está na glória. E eu nunca esqueço dessa conversa. Meu pai me perguntou: por que eu quero ser batizado? Eu, na ocasião, achava que batizado eu estaria por completo salvo. Por completo. Não esqueço dessa conversa. E meu pai então me explicou: olha, Josué, se você quer ser batizado para ser salvo, batismo não salva ninguém. Ele falou isso para mim bem claro. Batismo não salva ninguém. E quero dizer para vocês, dando aqui meu testemunho rapidamente, ele pode estar em casa ouvindo isso agora, ou vendo, porque está participando, se não vê agora, pode vir depois. Então, quando ele falou aquilo, me deu uma tristeza muito grande. Porque eu pensei assim: então, como é que eu vou fazer para ser salvo, se batismo não salva? E ele então me explicou: olha, uma das perguntas que o pastor Varela vai fazer a você é se você é convertido. Outra pergunta que ele vai fazer a você, se você reconhece que você é pecador. Se por conta da sua vida de pecado, você não vai para o céu. E se você sabe qual foi a providência de Deus para que você fosse livre da condenação do pecado para poder ir para o céu. Aí ele foi me explicando. E aí então ele disse para mim: olha, procura orar por isso, pense melhor. Mas ele ficou me acompanhando. E ainda com menos de 10 anos de idade, eu estava lá no banco da frente da Igreja Batista de Coroa, na frente daquela igreja lotada, templo grande. E aí o pastor Varela justamente foi por esse caminho me fazendo essas perguntas. E eu bem no estreito, bem avexado, bem encabulado, tímido, mas eu fui respondendo dentro daquela convicção que eu tinha, que é que eu tenho até hoje. E assim eu entendi que não era pelo fato dos meus pais fazerem parte da Igreja Batista, não era pelo fato dos meus pais serem filhos de Deus, batizados, que eu poderia ser batizado e assim estava tudo resolvido. Me bateu uma tristeza, uma decepção no primeiro momento, porque eu fiquei frustrado. Então, para que ser batizado? Para que ser batizado? Se batismo não salva ninguém. E aí eu fui entender pelos meus pais que o batismo é justamente o contrário. É uma pública profissão de fé de quem já é convertido, de quem já é salvo, de quem está arrependido dos seus pecados e pediu perdão a Deus. O batismo é consequência, não é qualquer coisa, não é vulgarizando o batismo, mas o batismo é uma outra etapa que vem logo depois da conversão. Aí que eu fui entender a situação do ladrão na cruz, quando ele chega para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu tinha uma dúvida: como que aquele homem entraria no paraíso se não houve batismo? Como é que Jesus iria permitir alguém entrar no reino de Deus sem passar pelo batismo?
A realidade daquele homem era diferente da minha. Ele não teve oportunidade de descer da cruz para a etapa seguinte, para dar uma pública profissão de fé da conversão dele. Mas o testemunho dele ficou público para o mundo inteiro no decorrer dos anos. E assim permanece até hoje. Por onde este evangelho é pregado, este homem é lembrado para nos fazer ver que é preciso sim o nascimento espiritual para entrar no reino de Deus. Outra coisa que nós aprendemos aqui também em João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Ninguém entra no reino de Deus por conta de boas obras ou mérito pessoal. Aqui na terra, países têm até concedido cidadania e honras com base no mérito por serviços prestados, conforme falei agora há pouco daquele africano que salvou uma criança lá na Europa e foi homenageado, foi condecorado com um certificado de cidadania. Mas no reino de Deus é totalmente diferente. Totalmente. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia fala sobre galardão. Eu não vou entrar aqui nessa questão do galardão, porque é uma questão que requer um bom tempo para estarmos assim refletindo sobre isto. Mas eu, a princípio, entendo que salvação é um direito a todos os convertidos, e o galardão, então, eu deixo para que você assim pesquise na Bíblia, a começar por 1 Coríntios capítulo 2. Outra ocasião a gente vai ver o porquê dessa indicação. Mas uma coisa, eu digo, que ninguém é salvo por conta das suas obras. Ninguém é salvo por conta das coisas boas que faz. A palavra de Deus lá em Isaías capítulo 64, versículo 6, nos diz que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então eu vou pegar aqui um pouquinho de carona com Tiago, com a epístola de Tiago. Tiago, ele fala sobre as obras. Então é um direito do cidadão, ou melhor dizendo, é um dever do cristão, praticar boas obras. Jesus Cristo mesmo nos ensinou isso o tempo todo: o que a nossa mão esquerda fizer, a direita não precisa saber. Jesus Cristo também, ele nos diz que nós, se nos depararmos com o nosso inimigo tendo sede, nós darmos a ele de beber. Se o nosso inimigo sentir fome, nós darmos a ele de comer. Ele falou que o sol que Deus faz brilhar sobre a face da terra, faz brilhar sobre os justos e os ímpios. A chuva que cai sobre os justos e os ímpios, então não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Jesus Cristo falou que pelos frutos se conhece uma árvore. E nós devemos então dar esse testemunho o tempo todo, e isso pode também representar da nossa parte. Jesus fala: antes dar do que receber. Então a Bíblia está recheada de lições, de instruções para os cristãos principalmente. Agora, que há pessoas também bondosas e gentis, até porque a alma é parte de Deus em nós. Deus, quando soprou o homem para lhe dar o fôlego de vida, então o homem passou a adquirir vida diferente dos outros animais. Os outros animais, Deus não assoprou sobre nenhum deles. Quando Deus disse para que haja isso, aquilo passou a existir.
Quando Deus falou para determinadas espécies de animais para que surgissem, eles surgiram. Mas quando chegou na vez do homem, o homem é feitura de Deus. Deus pegou do barro da própria terra que ele havia criada do nada, mas agora com a matéria-prima da terra, ele faz o homem com as suas próprias mãos. Ele chega a usar o verbo fazer no plural. Façamos o homem. Daí a palavra Adão, que lá no Oriente Médio significa homem de pele vermelha, porque aquela região aonde se encontram os rios Tigres, Eufrates e Sidom é uma região de terra vermelha. E daquele barro, segundo a lenda, naquela região, foi daquele barro que foi formado o primeiro homem. Daí a palavra Adão, que significa homem de pele vermelha. E agora então, naquele boneco feito de barro, Deus não falou para haja o homem, conforme assim surgiram as demais coisas. Deus fez o homem. E o homem foi feito e não respirava. Então Deus de dentro dele, ele sopra. Ele tira dele o fôlego de vida e sopra o homem, e o homem passa a respirar. Então a alma vivente do homem é uma alma diferente dos demais animais. Isso está na Bíblia. Então a nossa alma é parte de Deus em nós. E nós não temos como fugir disto. E por mais ímpio, por mais duro que seja o coração de um ser humano, por mais distante que ele ande da palavra e do próprio Deus, mas há algo de Deus dentro dele. Há um espaço que nunca será preenchido, porque é o espaço que só pode ser preenchido por aquele que tirou de dentro de si o fôlego de vida e assim tornou o homem alma vivente. O que eu quero dizer com isto? Você não vê nenhum outro animal na natureza praticando boas obras, fazendo campanha de benevolência. Você não vê nenhum animal olhando para outro animal e conscientemente se condoendo por conta do sofrimento do outro, de procurar fazer alguma coisa para tirar o outro daquela situação. Às vezes eu vejo reportagens de traficantes, de guerrilheiros, como se fosse assim, surtando, de uma hora para outra, resolve estender a mão para ajudar alguém. Agora então, na época do Natal, em algumas favelas dominadas por essas facções, pode ser por razões políticas para uns, pode ser por razões ideológicas para outra, mas aqueles homens armados, já estive vendo cena de alguns, derramando lágrimas ao ver a alegria de uma criança recebendo um presente. Pastoreei uma igreja lá no Rio de Janeiro, onde nós às vezes saíamos fazendo serenata de Jesus aos cultos. Aliás, depois dos cultos de oração das quartas-feiras à noite. Aí não tínhamos hora para voltar. E saíamos cantando e orando com as pessoas. E às vezes nós passávamos justamente pelas bocas de fumo. Pessoas dividindo lá o seu baseadozinho. E nós íamos escoltados. E a gente começava com tanto e terminava com o dobro daquilo. Aí eu queria saber, quem é você? Quem é você? Aí às vezes a gente até pensava que aquelas pessoas estavam, algumas delas, né, muito compenetradas na palavra. Elas disseram, não, nós estamos aqui só para não deixar ninguém mexer com vocês. Continue fazendo, porque o que vocês estão fazendo é muito bonito, está muito bom. Elas ficavam emocionadas. De repente, alguém lá dessa igreja onde eu pastoreei está ouvindo isso agora. De vez em quando esses irmãos, alguns deles, lembram comigo, pastor, o senhor lembra quando a gente passava por aqueles lugares, fazendo a serenata de Jesus, depois dos cultos de domingo à noite? A igreja ficava justamente num lugar assim, muito difícil, de pessoas muito necessitadas e carentes. Temos uma igreja lá hoje neste bairro, glórias a Deus por isto.
E aí eu pude ver que por mais duro que seja um ser humano, por mais raivoso que ele seja em determinado momento, mas em determinado momento também é como se ele surtasse. Ele tem que manifestar aquilo que é de Deus e não tem como esconder. Nenhum animal é capaz de fazer isso um pelo outro. Então, essa questão de praticar boas obras, essa questão de prestar algum serviço à comunidade, isso é válido, isso procede, mas ninguém pode usar isso como moeda de troca com Deus. Ninguém tem como fazer barganha com Deus, porque senão nós ficaríamos disputando entre nós quem é que fez mais. Quando o filho pródigo retornou para casa e o pai mandou matar um cevado, mandou colocar um anel no dedo dele, colocar alparcas novas, roupa nova, o filho mais velho ficou indignado. Senhor, estou aqui em casa com o Senhor há tanto tempo, então tenho mais direito do que ele. E aquele pai, na parábola de Jesus, respondeu: olha, meu filho, tudo que eu tenho aqui é seu, você nem precisa pedir. O filho reclamava que o pai nunca tinha matado um cabrito para ele, mas ele tinha um cabrito lá que ele quisesse matar. O pai falou isso em outras palavras: tudo que eu tenho aqui é seu. O que ele queria era que o pai parasse e fosse lá e matasse o cabrito para ele, com certeza. Mas a hora que ele quisesse matar um cabrito, ele poderia matar até mais de um, Vitor. Até mais de um. Mas aquele filho, é a síndrome do filho mais velho. Ele queria dizer o quê? Pai, eu fiz muito mais do que ele. Então eu tenho mais direito do que ele também. E a gente sabe que aquele pai representa Deus, na parábola de Jesus. E o filho pródigo representa as pessoas que se reconciliam com Deus e que com esta reconciliação passam a ter direito a morar com o pai, no reino dele, no reino de Deus. E o outro que fez mais, ou está há mais tempo no Evangelho, outros que estão há mais tempo também na obra do Senhor, querer reivindicar que faz mais. Então ninguém entra no reino de Deus por conta de boas obras ou mérito. E por último, ninguém entra no reino de Deus por proclamação geral. Aí você deve estar querendo saber exatamente o que significa isso. Olha, antigamente, quando Roma dominava o mundo, porque no tempo de Jesus Cristo e durante todo o período conhecido como período medieval, o mundo inteiro conhecido era dominado por Roma. Alguns países ficavam subjugados literalmente a Roma. Estava debaixo do poder do Império Romano. Mas, por razões excepcionais, em alguns momentos, o imperador de Roma, ele concedia cidadania romana para determinados países. Aqueles países, então, não ficavam apenas sob o jugo de Roma, mas passavam a fazer parte da geografia também romana. De uma hora para outra, todos aqueles cidadãos eram proclamados cidadãos romanos. Mas quando nasceram, o país ou os países deles eram outros países estrangeiros e não países romanos. E é interessante que parece que isso entrou no rito, entrou na tradição histórica. E até em nossos dias, há pessoas assim. Você já observou? Quantas pessoas que você já pode ter ouvido dizendo assim: ah não, mas Deus é amor, não é? Se Deus é amor, como é que no final Ele vai permitir que as pessoas sejam lançadas no inferno? Se Deus é amor, então como é que Ele não vai permitir que eu entre no céu?
E tem muitos até que dizem, e estão vivendo uma vida dissoluta, não é? Estão vivendo uma vida distante dos preceitos da palavra de Deus, mas dizendo, não, mas eu também sou filho de Deus, que negócio é esse? Eu também fui feito conforme a imagem e semelhança de Deus, eu também tenho direito. Então são pessoas que se acham no direito por entenderem, por conta dessa tradição que começou lá no Império Romano, porque o Império Romano muitas vezes proclamava as pessoas de determinados países como cidadãs romanas. Então tem gente que acha que Deus vai proclamar todo mundo como cidadão do reino dele, quando chegar no final da vida de todos, ou então quando Cristo voltar. Mas acontece que a Nicodemos, Jesus disse claramente que é preciso nascer de novo. Em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23, Jesus vai mais longe ainda ao dizer que nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em Hebreus capítulo 5, versículo 9, nos diz que Jesus veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Todos. E não alguns. Eu pergunto a você, meu irmão. Eu pergunto a você, que está agora participando conosco neste culto. Jesus seria justo exigindo de você obedecê-lo para entrar no reino de Deus, e os outros não precisam e vão ter o mesmo direito? Estaremos perdendo nosso tempo aqui. Quando Jesus fala que nós temos que obedecê-lo, que nós temos que seguir os seus preceitos, no Evangelho de João ele fala isso claramente para nós, especialmente no capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado também pelo meu Pai. E eu me manifestarei a ele, e meu Pai também a ele se manifestará. Isso é para quem? É só para mim? Isso é só para você? Mas em Hebreus capítulo 5, versículo 9, deixa bem claro para nós, que é para todos. Não tem atalho, não tem como arrombar a fechadura, não tem como fazer barganha, não tem como ser cidadão do reino de Deus por aclamação. Que papelão de Deus, né? Exigir de mim e de você também que está em casa, obedecermos aos seus mandamentos, quando o próprio Jesus fala para nós, até também por conta disso, que o caminho para o céu é uma porta estreita, justamente por conta da cruz que carregamos por obedecer aos seus mandamentos. E aí então, com a porta larga do lado, todo mundo entrando por ela, fazendo o que quer, para lá na frente, por aclamação. Que coisa linda, que papelão da parte de Deus. Deus dizia assim para todos nós, olha, eu resolvi fazer o seguinte, como Roma fazia antigamente, e por aclamação, colocava todo mundo como cidadão romano, então eu resolvi também fazer a mesma coisa. Aí nós teremos o direito de dizer assim, Senhor, mas por que o Senhor não falaste isso para nós antes, hein? Por favor, né? Por amor ao teu nome, por que não falou isso para a gente antes? Agora? Eu pergunto a você, que Deus seria este?
Que Jesus seria este? Aonde ele ordena a obediência para uns e para outros não, e no final todo mundo vai ter o mesmo direito. Eu creio que você já tem a resposta. O reino sobre o qual Jesus fala é na qual sua igreja faz parte. Isso significa que entrar no reino de Deus é também aceitar fazer parte da sua igreja. E não vem com essa conversa fiada para mim dizendo que você faz parte da igreja invisível de Jesus. Você não está numa igreja local, você não está numa agência local visível que representa a igreja invisível. Ah, muito bem, então Deus continuou invisível. Deus é espírito, não é? Aí ele continuou invisível. Mas lá em João capítulo 1 nos diz claramente que o Deus invisível, o verbo, se fez o quê? Carne, visível, e habitou entre nós. E lá também nos diz, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Aquilo foi no contexto judaico, seus compatriotas. Mas adotando esse princípio, de repente também pode ser isto. Veio até para você, mas você não o recebeu, não o reconheceu, porque está embarcando nessa canoa furada de que compromisso com Cristo não é compromisso com a igreja local. Eu pergunto a você, como é que alguém pode dizer que gosta do noivo se odeia a noiva? Ou então, como alguém pode dizer que numa família gosta do marido, mas não gosta da esposa? Como é que alguém pode dizer que não gosta da esposa de Jesus, se ele entregou a própria vida por amor a ela? Assim nos diz o apóstolo Paulo. Como é que alguém pode dizer que gosta de Jesus sem gostar da igreja? Não tem respaldo bíblico. Isto é mensagem do diabo e não mensagem de Deus. Entrar na igreja requer que as pessoas se arrependam e sejam batizadas. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, igreja? Ainda é assim nos dias de hoje, e assim sempre será. Para entrar no reino de Deus, não tem outra maneira, só pela primeira e principal e mais importante maneira, é através do nascimento. Nascimento espiritual. Que Deus assim possa abençoar cada coração e trazer esclarecimento também, mais ainda, para que aqueles que ainda não nasceram de novo, possam nascer de novo, mas da água e do Espírito de Deus. Amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós
é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Vamos lá? Do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é que está em nós do que o que está no mundo. Maior é que está em nós do que o que está no mundo. Maior é que está em nós do que o que está no mundo. Maior é que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Nós estamos chegando ao final do culto desta noite. Agradecemos a todos que participaram conosco, ao nosso irmão João Herig, um abraço, à irmã Vanderleia, a Jussara, pelo menos aqueles que eu pude vê-los agora. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Irmão Everaldo vai estar aqui ao microfone, nos dirigindo a Deus em oração. Nós queremos também deixar o convite para domingo que vem à noite estarmos aqui de volta às 19 horas em mais um especial de Natal. Dia 25 de dezembro, semana que vem, estaremos aqui às 19 horas também. E no dia 31 de dezembro, já vamos logo projetando essa data, 31 de dezembro, às 9 horas da noite. E iremos até meia-noite, também com a celebração do batismo e ceia. Depois nós vamos dar mais detalhes, mas desde já anote aí na sua agenda para estar conosco nestas datas importantes. Oremos agora. Senhor nosso Deus, graças te damos por estarmos aqui reunidos na tua presença nesta noite. Obrigado, Senhor, a cada um dos irmãos que estão presentes aqui, também aqueles que estão participando, Senhor. Ó Pai, obrigado, leva-nos aos nossos lares, debaixo das tuas mãos, Senhor. Fica conosco, dá a cada uma noite de paz. Obrigado, Senhor, que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje por todos sempre. Amém. Obrigado a todos, Deus abençoe, uma boa noite.